Prezados irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando ao longo desta semana, podemos assim dizer, já uma sequência da leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos que após a ressurreição e, sobretudo, a aparição de Jesus, receberam o Espírito Santo e passam então a anunciar. É o início da igreja, é o princípio da igreja no mundo, que se dá por meio dos apóstolos. E de certa forma também o Evangelho nos mostra esta revelação, partida daquele encontro de Jesus, daquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Quais são as ideias principais que tanto a primeira leitura como o Evangelho nos traz hoje para o nosso crescimento espiritual? A primeira leitura de hoje nos mostra que a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Vejam que os sacerdotes do templo estavam preocupados, particularmente os saduceus estavam furiosos com a pregação que os apóstolos estavam realizando. Sobretudo a pregação na ressurreição, nesta vida nova, nesta vida eterna. Temem perder, então, influência junto do povo, e por isso mandam prender os apóstolos. E não é a primeira e nem será a última vez. Mandam prender, mandam açoitar. Diz que as primícias da igreja, os primeiros cristãos, muitos deles foram martirizados e eram queimados em praça pública. Eram como que chamas que iluminavam as cidades de Roma. Vejam que os primeiros cristãos, os apóstolos, são aqueles que vão de fato dar a própria vida, sofrer, ter o mesmo destino que o Mestre. E vejam que então esses apóstolos foram presos a fim de que não então pregassem, não anunciassem, não vivessem, não testemunhassem. Mas o anjo do Senhor os libertou para que eles pudessem então voltar ao templo e pregar a palavra da vida. Muito bonita essa expressão da primeira leitura de hoje, quando o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Não é só aquilo que vocês estão falando, aquilo que vocês estão pregando, mas aquilo que vocês estão vivendo, ao modo como vocês estão vivendo. Era isso que estava mais incomodando, que incomodou os inimigos de Jesus e certamente continuarão a incomodar, porque os apóstolos estão procurando viver exatamente, o modo de viver dos apóstolos é exatamente o modo de viver de Jesus. E até hoje a igreja procura e deve viver deste modo e sofrerá as consequências. Talvez não com esse teor aqui, com essa realidade, mas não deixa de viver, sim, realidades de perseguição. Mas o anjo do Senhor, então, os soltou, os libertou da prisão. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma reflexão muito pessoal minha. Que anjo foi esse que abriu as portas da prisão? Aqui nós poderíamos considerar dois anjos, dois tipos de anjos. O anjo de Deus, o poder de Deus. Para Deus nada é impossível. E uma vez que Deus deseja que essa palavra, Deus deseja que este anúncio chegue às pessoas e que as pessoas sejam libertas por meio desse anúncio, que é o anúncio de Jesus Cristo, do qual ele mesmo foi enviado por Deus, pelo Pai. Ele se fez carne, o próprio Deus, a palavra que desde o princípio estava com o Pai, tudo foi feito por meio dela, e essa palavra se fez carne, habitou no meio de nós. Então o poder de Deus, para Deus nada é impossível.
E este anjo, então, significa esse poder de Deus. Mas este anjo também não poderia ser uma realidade já de conversão? Não poderiam ser aqueles guardas que certamente ao ouvirem, que certamente ao verem o modo como aqueles apóstolos viviam, talvez ainda não tinham a coragem de assumir que foi eles, porque tinham medo. Mas poderiam ter sido eles que libertaram os apóstolos porque haviam se convertido pela pregação, pelo testemunho. Então não deixa de ser também um anjo. Não deixa de ser alguém que aqui faz, às vezes, de um mensageiro de Deus, de alguém que está a serviço de Deus, como é os anjos. Os anjos estão a serviço de Deus. Eu pensei nisso, veio essa impressão, refletindo o evangelho de hoje. Esses guardas poderiam ter sido convertidos também. Deus protege sempre aqueles que desejam anunciar o evangelho. Nada e nem ninguém pode se opor ao projeto de Deus. Nada e nem ninguém pode se opor ao projeto de Deus. Vejam só este tempo de pandemia em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma realidade difícil. Isolamento social, ficar em casa, proteger a vida. Mas a palavra não está isolada. A palavra não está aprisionada. A palavra, ela não está de quarentena. E, consequentemente, a igreja também não está em quarentena. A igreja, desde o início desta pandemia, quando iniciou tudo isso, ela continua a sua missão, ela está viva, ela está atuante. E aí que está também a nossa fé nessa verdadeira igreja. Não é só, a igreja não vive só de uma realidade presencial, mas a nossa presença na igreja, ela é confirmação de uma realidade. A nossa presença, a nossa atuação na igreja, ela deve ser em resposta ao modo como nós vivemos. Vejam que os apóstolos foram libertos por aquele anjo e foram levados pelo anjo, conduzidos pelo anjo, impulsionados pelo anjo a irem para o templo e ir anunciar o modo como eles estão, o modo como eles vivem, o modo deles de viver. E assim também somos nós, meus irmãos. Nós estamos em casa, mas estamos livres. Nós estamos em casa, mas a nossa igreja está livre, liberta. Porque aquilo que nos aprisionava, ou aquilo que pode vir a nos aprisionar, isso sim, pode impedir o evangelho de ser anunciado, que é o pecado. E aí vem o evangelho. O evangelho, essa revelação hoje iniciada então, lá naquele encontro de Jesus com Nicodemos, que continua a desenvolver-se e chega à fonte da vida. O evangelho de hoje deixa isso claro. O amor do Pai que dá o seu Filho para o mundo, a fim de destruir o pecado, a fim de destruir a morte e, consequentemente, libertar a humanidade. No texto do evangelho, São João hoje nos apresenta duas categorias clássicas de suma importância: o amor e o juízo. O amor e o juízo. O amor como caráter universal da obra salvadora de Cristo. Tudo que Cristo fez e realizou, fez por amor ao Pai. E o Cristo foi enviado ao mundo. O Cristo é, de certa forma, a manifestação, a origem misteriosa do amor de Deus para com os homens. Cristo é a expressão mais concreta do amor que Deus tem por nós. Por isso, então, o envio, a missão de Jesus na terra é a maior manifestação de que Deus nos ama. Jesus foi enviado ao mundo. Tudo que Jesus realizou no mundo foi expressão do amor de Deus Pai pela humanidade.
Por isso, a opção fundamental de Deus é o amor pelos homens. E esse amor se manifestou concretamente por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E a opção fundamental do homem consiste justamente em aceitar ou rejeitar este amor que o Pai nos revelou em Jesus Cristo. Aí está a nossa opção. Aí está a nossa escolha. Aí está a nossa verdadeira liberdade. Amar ou rejeitar este amor. E por isso Jesus nos diz, não é? No Evangelho de hoje. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou. Por isso, a opção do homem em aceitar, em acreditar ou rejeitar. Colocados então perante essa revelação do amor de Deus, devemos tomar então uma decisão: acreditar em Jesus ou recusá-lo. Quem acreditar em Jesus não será condenado, mas quem o rejeitar e não acreditar no seu nome já está condenado. A causa então da condenação é uma só. Qual é a causa da nossa condenação? A causa da nossa condenação é a incredulidade, a recusa da palavra de Deus, a recusa de tudo aquilo que Deus nos pede, a recusa da palavra de Jesus, a recusa ao Evangelho. Se recusarmos a viver o Evangelho, se recusarmos a viver segundo o que o Senhor nos ensina e nos pede, nos orienta, se recusarmos conscientemente, decididamente, então não há como haver salvação aqui. A condenação. Preferimos a condenação. Mas se nós optarmos por viver o Evangelho, se nós optarmos por praticarmos a palavra, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas fragilidades, e é aqui que está a expressão concreta desse amor de Deus. É esse amor que regenera, resgata, renova, reconcilia, recupera. Vejam, Deus nos ama e por isso Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós. E a sua misericórdia nos alcança, nos envolve, nos salva. Por isso, a misericórdia só não pode alcançar aquele que a rejeita. Mas quem a acolhe, este será salvo. Por isso, no fim deste colóquio de Jesus com Nicodemos e com cada um de nós, nada mais resta do que acolher este convite à conversão, a uma mudança radical de vida. Quem aceita Jesus e dá espaço a esse amor que transcende, a este amor que envolve, certamente encontra o que ninguém pode alcançar por si mesmo, aquilo que ninguém pode alcançar por si mesmo, que é a vida eterna. Agora, quem acredita em Jesus, quem aceita o seu amor, e quem procura colocar em prática os ensinamentos do Senhor em sua vida, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da provação, mesmo diante da morte, encontrará a verdadeira vida, a vida eterna que Cristo conquistou para nós com a sua morte e ressurreição. Procuremos então acolher esse Jesus, procuremos viver da fé no Cristo e assim como os apóstolos, procuremos viver do modo como Jesus nos pede. E assim estaremos verdadeiramente livres. Nada poderá nos aprisionar, nada poderá, de certa forma, barrar este amor de Deus manifestado em Jesus Cristo e também em cada um de nós que o aceitamos verdadeiramente como nosso Deus, como nosso Senhor. Assim seja. Amém.